Irmãos, vamos pensar naquilo que Deus tem para falar para a gente hoje, né? Que lugar Deus ocupa na minha vida? Ah, lá está chegando, meu Deus. Essa mocinha bonita, né? Traz ela para cá para o pessoal se encantar como eu me encantei. Deus fez um milagre, mas não fez com tanta perfeição, porque ela se parece um pouquinho com o pai, né? Eu acho que Deus olhou e falou assim, não, ela vai cantar bem, ela vai ter a ternura da mãe, vai ser gentil. Vamos botar um defeitinho? Vamos, vai parecer com o pai. Traz para cá, olha lá. Que coisa muito linda, gente. Eu estou desde 8 horas da manhã esperando esse pessoal. Olha, só deu para comprar um par de, um sapatinho, o outro, depois, se quiser, dar de presente, não é isso? Poxa vida, cara. Eu já estava desacreditando. Assim. Aí, tá vendo? Eu estou vendo isso aí, ó, tá explodindo. Não, vão tocar no final, né? Então tá bom. Irmãos, abre a sua Bíblia então no livro de Mateus, capítulo 26, de 36 a 41. Deixa eu falar, eu não resisto. Eu sinto tanta saudade de vocês que vocês não imaginam. Tá? Vocês não imaginam. Sinto muita saudade. Muita saudade. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 36 a 41. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 41. Muito bom isso, né? Deus é bom demais, Deus caminha. Você sabe que a Bíblia fala muito isso, que Enoque caminhava com Deus. Depois que você começa a vivenciar a presença de Deus na sua vida, você vai entender que isso não é uma característica daquele que é perfeito, é a característica daquele que é esperto, né? Caminhar com Deus é algo maravilhoso, porque Deus vai te ensinando o tempo todo, né? Hoje eu errei o caminho, e Deus... Meu servo, desse jeito você vai perder o culto. Nitidamente você sentiu o mover de Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu retorno? Aí vem a plaquinha lá, eu falei, Deus está no comando, vou soltar o volante, vou chegar. E cheguei a tempo. E durante a ministração, Deus foi me falando sobre hoje à noite, é tremendo isso. Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 41. Que lugar tem Deus na minha vida? Você pode repetir comigo? Isso, nós vamos descobrir isso hoje. Diz assim a palavra: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses orar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba,
faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Querido Deus, meu Pai amado, essa palavra, meu Pai, mexe com o nosso coração, faz a nossa mente refletir e glorificar pelo teu sacrifício de Pai, conforme falado aqui, o teu amor tão grande por ter enviado o teu único Filho para nos salvar, meu Pai. Que esta seja uma noite maravilhosa para a nossa vida, que a gente possa ter entendimento da tua vontade. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo esteja dominando todas as áreas do nosso ser, tirando todo o espírito de engano que ensurdece o homem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, na verdade, um cristianismo um pouco de fachada, um cristianismo um pouco à moda, né, dos tempos modernos. Vamos dizer por que a moda dos tempos modernos. Porque eu sou de um tempo em que você pegava uma caixinha, botava ali na calçada e evangelizava. Lá em Itaperuna, por exemplo, muitas vezes nós estávamos conversando com pessoas, os músicos da época eram sanfoneiros. Eu nunca vi tanto sanfoneiro quanto na Metodista de Itaperuna, tinha muito sanfoneiro. E o testemunho deles era assim: olha, nós estávamos passando, saíamos do botequim, passávamos lá, víamos fulano pregando, ficávamos lá. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo mais distante desses ventos do Espírito e estamos dormindo à sombra desses eventos do Espírito, uma igreja um pouco adormecida. E é por isso que Deus traz essa palavra para a gente. Porque essa palavra vem nos dar destaque para o privilégio que Deus dá a alguns. Deus dá um privilégio muito grande. Aqueles discípulos estavam acompanhando Jesus e, de repente, Jesus convida 3, fala assim: vocês fiquem aí, mas eu vou pegar 3 aqui, vem comigo. Esse chamado de Jesus, né, é uma vocação. O que é vocação? A pessoa que tem vocação, ela ouve uma voz, ela tem um chamado. A palavra vocação vem de vocal, aquilo que você ouve no seu coração e você responde. Então, o ministério pastoral, ele é sobretudo uma vocação, não é uma profissão. Não é uma profissão, é uma vocação. Fulano é vocacionado, ele foi chamado por Deus. Assim, todas as atividades da igreja também são atividades vocacionadas, ou seja, elas são iniciadas a partir do momento em que você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a perceber que você está dentro do projeto de Deus. E isso é maravilhoso. Eu tenho hoje, irmãos, um entendimento tão grande, uma maturidade tão grande com relação a essa intimidade com Deus, ao viver sob a graça de Deus, a perceber o tempo que se chama hoje, que é o tempo da revelação, o tempo em que Jesus trouxe uma nova revelação para nós, não que no Antigo Testamento você não tivesse, mas havia um mistério em torno do que Deus faria. Já falei isso. A promessa do libertador, a promessa do Messias vem desde Gênesis. Isso está falado desde Gênesis. A promessa de que viria um, nascido de mulher, e que pisaria a cabeça do diabo. Então, quando o diabo ouve isso, desde Gênesis, há milhões de anos, o diabo vem tentando descobrir quem é o libertador, quem é aquele que vai trazer resgate para esse povo.
E ele vem na história humana, ele vem tentando fazer isso, e frequentemente, você lê a palavra, você vai vendo isso, que também os profetas tinham sombra do que viria a acontecer. Quando nasce, quando vem o verbo, quando o verbo se faz carne e vem habitar junto de nós, a grande alegria que eu tenho é de ter entendido isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua luz. Então essa é a revelação. Quando o diabo toma pé da situação, ele fala assim: eu vou matar esse cara. Porque ele tentou, ele achou que Moisés matou aquele pessoal todo, achou que depois poderia matar as crianças juntos com Herodes, e ele achou que a grande solução seria matar Jesus. Matar Jesus. E chega um dia, quando Jesus está na cruz, que Jesus olha para o alto, Jesus fala assim: Pai, está tudo consumado. E aí, ele está colocando o ponto final na obra de salvação. Quando ele fala está tudo consumado, quando ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai, é naquele momento que o diabo toma pé da situação. Ele percebe que para que houvesse liberdade, teria que haver sangue, morte de cruz. Estava se cumprindo. E aí a sequência vem toda se revelando. O Messias se revela, o Cristo, o ungido, se revela na cruz. E hoje eu faço parte da geração que entende isso. Da geração que conhece isso. Mas aí nasce no meu coração exatamente a pergunta: qual é o espaço que Jesus ocupa na minha vida? Porque aqueles homens, eles tiveram o privilégio. Você já imaginou o que significa Jesus virar para você e falar assim: João, venha para cá, vamos até ali, vamos orar comigo. Aí você vai, aí chega no momento e dorme, 3 vezes dormindo. Qual o espaço que Jesus tinha no coração daquelas pessoas? E aí a pergunta que Deus colocou em mim é: que importância Deus tem na nossa vida? Se eu perguntasse isso para você, talvez você me fizesse meia hora de palavras dizendo: olha, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo para mim, eu reconheço que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, olha que coisa maravilhosa. Você ia me encher de respostas, mas aí Deus faz uma pergunta que é diferente. Eu não estou perguntando qual é a importância de Jesus na sua vida. É mais ou menos quando alguém na escola pergunta assim: qual é a importância de ler? Ler é muito importante. Ler é muito importante. Ler educa o nosso espírito, sensibiliza o nosso espírito. É igual saber música, é muito importante. Você lê? Não leio. Você toca algum instrumento? Não, também não. Entre o conhecer a importância e dar importância foi uma grande diferença. A pergunta que Deus está falando assim: qual é o espaço que Deus tem na sua vida? Qual é o espaço que eu estou reservando para Deus? Porque Deus tem um chamado. Esse chamado que ele deu aos 3 discípulos, ele foi um chamado especialíssimo. Chegar para você e falar assim: vem orar comigo. É o convite que Deus está falando: vem para cá para você orar, para você entrar em comunhão com o Pai, para você entrar em intimidade com o Pai, desnudando todas as revelações maravilhosas que o Espírito Santo tem para dar para nós. Mas Deus precisa de espaço. Eu falo aqui, eu não sou gordo, não sou gordo. Eu tenho um Deus grande e mora dentro de mim, amém? É isso aí. Então a pessoa que é muito magrinha, você começa a evangelizar, entendeu? A pessoa é muito magrinha, tá de parabéns, né? Já tá, a gente sente que, né? O William também. Irmãos,
A presença de Deus na vida do homem precisa de espaço. Não dá para você adorar a Deus se você não tem espaço, não tem fôlego de vida. Deus precisa do espaço, de você pegar e entregar o seu coração. Hoje lá na igreja, irmãos, sem querer fazer crítica, porque a igreja foi maravilhosa hoje lá, mas a cadeira deles é cadeira para pessoa bem magra, mas bem magra mesmo, né? É muito encostadinha. Eu estava sentado e estava um lugar vago. O rapaz falou assim: esse lugar está vago? Eu confesso que eu olhei, eu tive a impressão de falar assim: não é um lugar, não cabe uma pessoa aqui, né? Não cabe. Aquilo ali tinha uma cadeira ali ocupada, um pouco por mim, um pouco pela pessoa de lá, mas veio uma senhora, e ela veio caminhando. Eu falei: Jesus, vai acontecer algum problema aqui, né? Vai acontecer, vai incomodar, não tem espaço. E ela veio, dá licença, e eu com a minha Bíblia, porque também é outra coisa, todo mundo com tablet, todo mundo com iPhone, todo mundo, o pastor falou: levanta a sua Bíblia, todo mundo levou o iPhone. Eu falei: vou levantar a minha Bíblia. E a senhora veio, dá licença, aí eu tive que empurrar o camarada daqui. Antes que ela me empurrasse, você fez assim, plum. Aí eu fiquei assim, né? Torcendo para o ministro do louvor não falar: levanta as suas mãos. Eu falei assim: eu vou tentar. Né? Eu estava faltando espaço. Como é que eu ia adorar a Deus? Como é que o ministro de louvor ia falar assim: levanta as tuas mãos, adora um Deus maravilhoso? Vai chegar um ponto que eu vou empurrar aquela senhora e falar assim: só procura um outro lugar, aqui não dava dois. Ela estava imprensado. Deus é assim com a gente. A gente quer dar um espacinho de nada, um tiquitinho para Deus. E aí fala assim: mas não dá, Deus não tem feito, que ele está exprimidinho. No seu dia a dia, Deus ocupa que espaço? Que espaço? Por isso que nós temos uma dificuldade, irmãos, de desenvolver a nossa fé. Porque nós estamos nos ocupando com um monte de coisas. Nós temos muitas tarefas e muita mídia. Se você pensar, nós temos muita mídia. Tem que ouvir música, tem que ver televisão, tem que ir ao cinema, tem que ir ao teatro, tem que ler, tem que... E a gente vai sufocando o espaço de Deus no nosso coração. Eu vou falar para você, nunca fui de jogar futebol, por motivos óbvios, não enxergo direito, né? Na escola, as pessoas falavam assim: vamos montar o time. E eu ficava lá. Aí as pessoas: para ou ímpar? Aí a pessoa: pá, você escolhe. Aí escolhendo. Aí chegava por último, a pessoa falava assim: você pode ficar com o Francisco. Não, fica com ele. Eu me sentia relegado, entendeu? E eu falei: eu acho que eles não querem. Aí teve um dia que falou assim: não, ele fica aqui na defesa. Coitado de mim. Eu não enxergava direito a bola, míope, né? Não enxerga, não tem como fazer esporte. Mas eu sei que algumas pessoas falavam comigo assim: a gente vai perder o jogo hoje. Esse campo, ele é pequeno demais, e a gente está acostumado a jogar num campo grande. Então vai dar uma diferença na hora de passar o passe. Para mim não dava diferença nenhuma, passando o passe ou não passando, eu ia errar a bola mesmo, não ia ter jeito. Mas aquelas pessoas levavam aquilo a sério, né? Levavam aquilo a sério. E o jogo em geral a gente perdia, porque o campo era diferente. A gente às vezes faz assim: Deus está agindo com poder, mas a gente põe num campo de futebol pequenininho. Nós estamos limitados àquilo que nós estamos vendo, mas há muito sobre nós. Há uma dimensão sobre a vida de vocês que vocês não imaginam. Nada do que está acontecendo com você é por acaso.
Nada do que está acontecendo ao seu redor é por acaso. Você precisa perceber que é uma fração do tempo, e o tempo é imenso, é gigantesco. Se você pegar a imagem do Sol e colocar a imagem da Terra, você vai ver quão minúsculo nós somos. Diante de tanto poder, Deus vem tentando nos usar, tentando colocar o propósito dele em funcionamento na nossa vida, e é tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos que falar para as pessoas que a nossa fé não está baseada naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós conhecemos como revelação de Deus. Se você pegar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem uma frase que todo mundo usa, mas que ninguém vive. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas a minha fé me faz prosseguir para o alvo, porque eu sei que há muito mais que paredes aqui neste lugar. Neste lugar, há fé, uma fé que é exercitada através daquilo que eu não vejo. Quando Noé começa a construir aquela arca, ele não estava construindo um barco, ele estava construindo uma arca. As pessoas passavam por ele e deviam ironizar, falavam assim: o cara é maluco, como é que ele está construindo uma coisa para se preparar de algo que ninguém está vendo? Mais ou menos o que devem falar de você e de mim. Como é que esse pessoal está se preparando para uma coisa, para um evento? Irmãos, nem o dicionário ajuda. Se você perguntar, por exemplo, se você chegar no seu trabalho ou na sua escola e falar assim: eu gosto muito de falar de escatologia. Olha, eu vou te falar, depois você chega em casa, vê o que significa no dicionário escatologia, para você me entender. Não vou falar agora não. Você vai chegar em casa e falar assim: eu vou abrir o dicionário aqui para ver o que significa escatologia. Nem o dicionário ajuda. Então o que acontece? Nós estamos caminhando para um evento que vai acontecer. Jesus está voltando. Né? Mais ou menos o que Jesus fala de Noé. Porque Noé construiu sem estar vendo. Mais ou menos como Abraão, que caminhou para uma cidade que ele não sabia nem onde era. Nós estamos assim, cumprindo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, daquilo que eu não vejo. A minha ansiedade está colocada nessas coisas. Prioridade número 1, a minha prioridade número 1 é alcançar a promessa de Deus. Amém? Quero alcançar a promessa de Deus. E eu vivo a maravilhosa graça de Deus nesse tempo em que a lei não representa mais nada. Por quê? Porque nós estamos firmados na graça. Significa que Deus nos amou de tal maneira que pagou tudo que nós devíamos. Né? Os cristãos primitivos viviam essa expectativa. Se você pegar todas as cartas de Paulo, se você pegar todos os estudos dos primeiros cristãos, você vai ver, todos eles versavam sobre o quê? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Eles morreram, foram para a arena, se sacrificaram, estavam aguardando a volta de Jesus. Os europeus, quando vieram para cá, vieram porque eles estavam aguardando a volta de Jesus. Quando você estuda a história dos primeiros evangélicos que vieram, você vai ver que os reformados, os presbiterianos vieram para cá e ficaram nas mãos desse Villegagnon, que para a gente é herói, nome de ilha, mas na Europa é nome de doido. Né? Anchieta chegou a enforcar um evangélico. Você estudou isso? Já estudou isso? Não estudou, porque na verdade a história no Brasil, ela seleciona. Muita gente morreu pelo nome de Jesus, muita gente deu a vida pelo nome de Jesus, muita gente se sacrificou. Sabe por quê? Porque eles estavam vendo aquilo que eu estou vendo hoje. Eu estou vendo hoje que o meu Senhor está voltando, amém?
Jesus está voltando, e eu quero fazer tudo para que eu possa revelar isso para você, para que você um dia perceba, caramba, é isso, essa é a verdade. Esta é a verdade. O Pai nos ama tanto e quer que você receba essa revelação. Mas Jesus tem uma frase, e por isso essa frase trabalha muito no meu coração. Porque se você perguntar para um otimista, ele vai falar assim, o Brasil vai melhorar, a Europa vai melhorar, a crise vai passar, essas coisas vão passar. Mas quando você pergunta para Jesus, Jesus vira para você e fala o que ele fala em Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Achará fé. Você sabe por quê? Porque fé necessita de espírito. Fé necessita de anseio por coisas espirituais. Fé é um desafio ao óbvio. Fé é como se você navegasse contra as águas do senso comum. Todo mundo está falando uma coisa e você está navegando para outro lado. Como exercer esta fé hoje? Qual o espaço que Deus tem no seu coração? Lendo a história dos grandes heróis da fé, em que posição eu me coloco? Paulo chega ao ponto de dizer a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Eu vejo pessoas hoje translocadas, pessoas que estão deixando a igreja, pessoas que estão relativizando a igreja, pessoas que estão vivendo como se um meio termo fosse uma concessão para Deus. Olha, Deus é muito importante, vamos tentar aqui, né? Vou falar uma coisa para você. Vou passar para vocês uma estatística com relação aos líderes, porque quando Jesus chama João, Tiago e Pedro, ele está chamando a liderança. Eu estou falando aqui genericamente, mas Jesus faz o chamado para os seus líderes. Ele chama os seus líderes, fala assim, venham comigo para orar. Isso é um ato de intimidade, de privilégio. O privilégio de estar na presença do Espírito Santo, o privilégio de estar na presença do Pai, o privilégio de ter sido chamado pelo Filho de Deus. É exatamente hoje isso que acontece, que você é sacerdote do Senhor. A igreja evangélica, ela tem por base exatamente isso, o sacerdócio de todo crente, amém? Então você não tem, na verdade, que seguir o padre, o papa, o bispo, porque você é tanto templo do Espírito Santo quanto eu. Então o convite hoje seria para você também. Vem orar comigo, vem cá, eu vou te dar a estatística. Diz a pesquisa que 57% dos líderes oram menos de 20 minutos por dia, que 34% oram entre 20 minutos e 60 minutos, e que 9% oram entre 1 hora e 1 hora e meia por dia. Isso dá uma média de 22 minutos por dia de oração. E eu estou chamando oração a todo aquele momento em que você entra em intimidade com Deus. Você pode estar sentado no ponto de ônibus e você está orando. Hoje, quando eu estava vivendo, e eu vivi isso, essa senhora indo sentar na cadeirinha, que tinha um bequinho assim, o Senhor falou no meu coração, às vezes eu me sinto assim na vida do meu povo, sem lugar. Sem lugar. Deus, eu olhei aquilo, e por isso eu falei com você, que você não consegue escapulir do olhar de Deus. Deus vai com você para os lugares bons e para os lugares maus. Deus sobe nas alturas e desce com você. Elias, quando entrou na caverna, ele entrou com medo. O medo levou Elias para o fundo da caverna. O contrário de fé é medo. Ele estava com medo. E a palavra diz que Deus disse para ele, Elias,
o que é que você está fazendo aqui? Sabe o que significa? Deus estava no fundo da caverna. Pode entrar no fundo da caverna, pode ficar lá, pode se agachar e falar assim, tomara que ninguém me veja aqui. Vou ficar aqui. Porque Deus vai lá. Elias, por que você está aqui? Porque Deus caminha com a gente, Deus caminha perto, Deus caminha junto. Esse é o desejo de Deus. A proximidade é um desejo de Deus. Pela falta de uma vida de oração, diz a estatística, pela falta de uma vida de integração e comunhão com o Pai, muitas pessoas têm deixado de conquistar, de alcançar metas e de atingir objetivos. Porque eu não oro. E a consequência do agir de Deus é resposta à oração. Deus não age na sua vida chutando balde, arrombando a porta. Não. Ele age em resposta às suas orações. Mas qual é o espaço que Deus tem na sua vida? Qual é o espaço que Deus tem no seu dia a dia? Eu estou falando para um povo que diz, Deus é muito importante na minha vida. Mas a pergunta que Deus fez para mim é diferente disso. Se Deus me perguntasse, meu querido pastor, qual é a importância que eu tenho na sua vida? Eu diria, tu és tudo, tu és o princípio e o fim, tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus que me amou desde o princípio. Mas ele não perguntou isso. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou, Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu estou ficando até magoado com você. Essa pergunta está me magoando. Apacenta minhas ovelhas. Porque o amor não é uma palavra, o amor é uma resposta de vida. Da mesma forma que a importância de Deus não é apenas uma teoria que eu falo, Deus é muito importante, mas é o agir da minha vida, falar, Deus, toma o teu lugar, entra na minha vida, toma posse da minha vida, que eu possa me perder de mim mesmo, que eu diminua e que tu cresças. Como é que é aquela música? Como é que nós vamos cantar aquela música aqui? Que ele cresça, pode cantar comigo? Que eu diminua, apareça, que eu me constranja com a sua glória. Humildade, servo de... Toque isso não, teclado lá no improviso. Vai lá, pega no teclado. Vai, sabe? Vai lá. Vambora. Vai lá. Pega qualquer tom aí que nós é bom nisso. Qual o tom, Lucas? Que só? Ré? Vamos ficar de pé? Vamos cantar, deixar Deus falar ao nosso coração hoje. Oh, Deus maravilhoso. Mãe de ti. Sabe, Marcelo? Sabe? De ti, mais de ti, Senhor. Mais de ti, mais de ti e menos de mim.
eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Graça que é derramada pelo sangue de Jesus, pelo olhar de Jesus na cruz. E é o mesmo Jesus que hoje está aqui falando para nós. Escuta, qual é o lugar que eu ocupo na sua vida? Uma cadeirinha imprensada, um campinho de futebol. Aí a palavra que está em Apocalipse capítulo 3. Diz assim a palavra: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és uns fora da graça, e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí ele completa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus fala assim: eu estou à porta batendo. Tem lugar para mim aí? Ou o seu coração vai ser de novo um lugar onde eu estarei proibido? Não, Senhor. Tu és muito importante. Eu não estou perguntando se eu sou muito importante. Eu estou perguntando se eu tenho um lugar. Jesus, quando vem no Natal, nas histórias do Natal, ele vem apenas nas teorias dos homens. A gente começa a imaginar um Jesus naniquinho, na manjedoura, bobagem. O Jesus a quem eu sirvo, ele vive e reina hoje, nunca mais virá em pobreza. Ele bate a porta como chamado para que eu desperte. Por isso que ele fala. Ele não está pedindo, por favor, ele está dando uma ordem de comando para você. Qual é o lugar de Deus no seu coração? Porque a graça de Deus, e é isso que eu quero completar para você, a graça de Deus é graça libertadora. Quando Deus entra sarando, Deus entra renovando, Deus entra dando uma visão nova para você. A palavra de Jesus diz assim: curai enfermos, é o id de Jesus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Esse é o envio de Jesus.
Jesus está enviando aqueles a quem ele tem por íntimos, a quem ele está vocacionando, e você faz parte do chamado. Deixa eu te falar uma coisa, há um privilégio sobre a sua vida incomparável. Talvez você não se dê conta. Eu não estou falando para você que o prefeito de Niterói, estou falando para você que o Deus Todo-Poderoso destacou, escolheu você e colocou você aqui. Esse privilégio de Deus derrama graça sobre a sua vida, e já não importa quem você é, importa que você é canal da graça de Deus. Deus ama você, e Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito de Deus só se detém na sua vida se você disser não. E eu cobro recompensa de Deus. Deus está me enviando, mas eu começo a argumentar com Deus. Eu preciso agradecer a Deus, falar: Jesus, na cruz, naquela cruz, colocastes o ponto final da minha condenação. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, nunca mais nós voltaríamos a ter a natureza divina. Adão e Eva tinham uma natureza diferente. Não havia morte. Não havia morte. Mas a desobediência, o pecado, matou espiritualmente essa natureza. A primeira morte é a morte espiritual, que mata e depois joga o corpo na condenação eterna. Quando aconteceu isso, nós não teríamos salvação. Por isso que nós viramos e falamos assim: Jesus nos salvou. Por Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 7, a palavra diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o que Jesus fez? O escrito da dívida é aquilo que estava registrado, não tem como apagar aquilo. Não tem como apagar. Está escrito lá. Está lá no banco. Você foi processado, está lá escrito. Eu não tenho como bater lá no gerente e falar assim: dá para deletar? Não dá. Mas é preciso que você pague. Aí Jesus veio e morreu na cruz, e a morte de Jesus nos resgatou, quitou a nossa dívida. Irmãos, eu estou falando para você, porque você é um homem, você é uma mulher para a eternidade. Amém? Isso te faz uma criatura diferente. Você sai da condição de criatura para a condição de filho. E aí o que Deus está esperando é que você ouça, é que você entenda, é que você beba das fontes do céu, que você comece a perceber: Deus fala muito ao meu coração, porque o amor de Deus foi derramado. O nosso chamado não é para resolver, o seu chamado não é para resolver o seu dia a dia aqui, ainda que essas coisas sejam consequência daquelas. Mas o primordial, o essencial é buscar as coisas do alto, é buscar o reino do Senhor. Venha o reino de Jesus sobre nós, para que eu possa ter entendimento. Mas quando Jesus nos convida, quando Jesus nos chama, Ele nos dá um privilégio, e eu adormeço. O que significa adormecer? É eu perder a minha consciência. Quando é que eu perco a minha consciência? Quando o pecado vem e anestesia. Quando as coisas do mundo têm mais importância que as coisas de Deus. Ah, pastor, o que são as coisas de Deus? As coisas de Deus é esta nave que nós estamos construindo. As coisas de Deus é essa embarcação aqui chamam de igreja. E nós estamos navegando, nós estamos prosseguindo, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus nos ama, Ele quer estar no meio de nós, perto de nós, caminhando com cada um de nós. E é tremendo você perceber isso, irmãos. É tremendo. Quando Isaías, 700 anos antes,
Ele diz, ele carregou sobre si as nossas dores. O pecado que estava sobre nós, ele carregou. Isaías está fazendo algo que esclarece o nosso entendimento. O eunuco estava caminhando no deserto de Gaza, não estava entendendo. Ele saiu de Jerusalém, não estava entendendo. Como é que é isso? O que Isaías quer dizer com isso? Filipe, levado pelo Espírito Santo, sobe aquela carruagem e começa a explicar quem é Jesus, qual é o poder que há no nome de Jesus, qual é a autoridade que está no nome de Jesus. E aí ele começa a entender o projeto de Deus que se estende de geração em geração, de milhões de anos atrás. Deus já estava olhando para mim e para você aqui. Nós vivemos tempos da graça, mas isso não quer dizer que porque recebemos de graça, nós também não tenhamos que dar. Nós temos um envio, temos que dar de graça sim, temos que ministrar a vida das pessoas, falar, olha, Deus te ama, Deus se importa com você, Deus quer você feliz. Ah, mas esse mundo é um mundo desgraçado. Só a graça de Deus pode consertar. Só a graça de Deus pode trazer satisfação ao seu coração. Irmãos, dinheiro, poder, emprego, isso não traz satisfação ao coração do homem. O que traz satisfação ao coração do homem é presença de Deus, é vida espiritual com Deus. Amém? Que hoje, que nesse domingo eu possa olhar para o céu e falar, Senhor, capacita-me para que eu possa exercitar a minha vida espiritual, para que eu possa estar perto, na intimidade contigo, para que eu possa cada vez mais ouvir a tua voz. Jesus está falando com a gente, é que ele está pertinho de nós, ele está à porta e bate. E eu preciso não descartar o privilégio. Eu preciso dar essa resposta. Qual o espaço que Deus tem na minha vida? Qual é o espaço que Deus está ocupando na minha vida? No século passado, século XX, as entidades missionárias diziam, nós enviamos para os outros países cerca de 5% de missionários. A previsão era de que no século XXI, essa porcentagem ia crescer para 13%. E aí se chamou o Brasil de celeiro de missões. Agora, os últimos dados coletados dizem que nós estamos enviando 3%. Caímos de 5 para 3. E a pergunta de Jesus cada vez mais fica real. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18, 8. Porque nós estamos esfriando, nós estamos nos tornando mornos. E a pergunta de Jesus é exatamente em sentido contrário. Qual é o espaço que Deus está ocupando hoje na sua vida? Qual é o espaço que Deus está ocupando hoje no seu dia a dia, nas suas horas, nos enfrentamentos? Porque nós caminhamos por fé. É na fé. No meio de um turbilhão de gente, nós caminhamos por fé. Eu quero orar com você. Dizer na carta de 1 Pedro 1, 3, 5, 7, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, mediante a fé, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu creio, por isso falei. Falei porque ouvi. E o Senhor quer hoje dizer para você, aquieta o teu coração, acalma o teu coração. O poder de Deus está sobre a sua vida.